Bom dia, António Cacorino e Pedro Vasconcelos. Muito obrigado por terem aceitado o meu convite. Bom dia. Dia, obrigado nós pelo Obrigado. convite. Exatamente, muito obrigado. António, como é que dois desportistas e dois investidores se juntam e se lembram de criar a Apex Capital? Boa pergunta. Primeiro, que estes quatro fundadores, como diz bem, dois investidores e dois desportistas, somos amigos. Obviamente a base da amizade. E por essa mesma amizade, eu e o Pedro, passámos muito tempo, Pedro, neste caso, Félix da Costa, meu sócio, passámos muito tempo já no mundo do desporto, especialmente no mundo do automobilismo, mas também noutros desportos, e começámos a ver que os atletas de alta competição tinha-se dois perfis, ou o atleta que não investe, por uma questão de não conhecer, não confiar, uh, ou quando investe mal, também por ser mal aconselhado, e existia muito um segundo caso, que é o atleta que até, pronto, já começou cada vez mais a investir, mas investe de uma forma passiva, sem pronto, entender, até pode haver uma boa conservação do capital, mas ele não está envolvido. Então nós começamos cada vez mais a ver que os atletas são pessoas que podem trazer muito ao negócio, porque são pessoas que têm uma boa imagem, são pessoas que têm muitos contactos, são pessoas com muita capacidade, porque nascem de uma carreira muito competitiva, portanto também têm muitas capacidades eles mesmos, portanto queremos ajudar, criámos a Apex para ajudarmos a tornar os atletas cada vez mais em investidores ativos. E pronto, e começámos com esta ideia, cada vez mais a desenvolver-se, e de há uns 6 meses para cá tornou-se uma realidade. Formámos a Apex Capital e pronto, e estamos cada vez mais a envolver, trazemos os atletas diretamente aos investimentos. Eles podem ajudar de várias formas, obviamente trazem capital, mas como eu disse bem, trazem a imagem deles quando faz sentido, podem ajudar no próprio business development dos investimentos que eles fazem, pelas redes de contactos que eles têm, e o atleta tem uma capacidade acima da média de usar e de alavancar essa rede de contactos. Eu posso ter muitos contactos eu pessoalmente, António, mas o meu rate of conversion de um contacto para que ele realmente depois faça mesmo esse favor que eu lhe pedi é sempre muito mais abaixo do que o atleta, que acaba por ser uma pessoa famosa, uma pessoa VIP, e as pessoas têm mais tendência em fazer, digamos, favores a essas pessoas. Portanto, montámos a empresa, estamos muito focados, obviamente, em áreas dentro de VC ou Private Equity, porque claramente são empresas, e aí os atletas fazem mais diferença como investidores. E pronto, e a Batch, e o Pedro foi assim o nosso primeiro investimento. Pronto, surgiu, pronto, já podemos contar como é que surgiu, mas pronto, realmente achámos que tinha um modelo, uma visão muito boa, uma equipa extraordinária acima da média, também vinha através de pessoas que nós conhecemos de confiança, e pronto, e também foi e o próprio investimento na Batch deu-nos um push para avançarmos com a Apex e tornarmos esta ideia uma realidade, e agora estamos cada vez mais com mais investimentos, com mais atletas, e pronto, e é assim um bocadinho a história da Apex. Pedro, e precisamente como é que um parceiro de logística, ou seja, logística e desporto é algo que facilmente eu consigo ligar, mas como é que vocês são de tal forma diferentes que se tornaram atrativos para uma empresa tão especial e tão focada como é a Apex Capital? Nós basicamente, quando começámos a Apex e quando falámos, nós tínhamos literalmente uma missão gigante e tínhamos um PowerPoint com 10 ou 15 slides para mostrar a nossa ideia e o que é que nós desejávamos fazer, certo? E logo desde o primeiro momento em que falámos com a Apex sentimos acima de tudo que fomos bastante bem recebidos, que perceberam bastante bem o que é que nós estamos a fazer, porque a BAT está muito ligada à performance, está muito ligada à eficiência e está muito ligada à rapidez, certo? E são valores que desportistas têm também consigo na sua gene. Mas muito mais do que isso, pensando bem, estes desportistas, eles são quase como, eles sabem perfeitamente o que é que um empreendedor passa. Eles, ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida, passam por momentos muito bons, como foi o caso do António Félix da Costa, ganhou agora o prémio de primeiro lugar no Mónaco, mas também há momentos da sua carreira em que estão lá em baixo, em que têm de encontrar maneiras de se superar eles mesmos, de encontrar alternativas, de encontrar novos caminhos, um pouco o que nós fazemos também como empreendedores quando estamos aqui a abrir uma empresa e em que tudo é novo e tudo é desconhecido.
Portanto, essa drive que foi logo passada nessas reuniões, esse entendimento que tinham sobre o que é que o empreendedor passa, isso foi bastante valioso para nós nas conversas que tivemos. E foi sem dúvida um fator que conectou tanto a Betch e a Apex e que levou a mais e mais conversas, que acabou num investimento que nos permitiu, acima de tudo, arrancar com a Betch e nestes curtos meses que temos de vida, de 5, 6 meses que temos, já conseguimos trazer para a plataforma mais do que 80 retalhistas, já estamos a crescer tão rápido, já estamos neste momento a fazer outra ronda de investimento. E a Apex ajudou muito nisso, ajudou a arrancar, percebeu e, acima de tudo, como o António estava a dizer, é um player que tem desportistas, tem uma rede de contactos muito boas e que é muito interessante para qualquer negócio, não é? Não só em Portugal, mas o tipo de contactos que a Apex tem, que o António, que o Pedro trazem para cima da mesa, estão muito alinhados com a nossa ambição de escalar e de ir para mercados, para outros mercados. E sentimos que essa parte de business development é uma componente essencial na Betch. Nós temos uma componente muito forte tecnológica e temos 2 sócios tecnologicamente com bastante experiência. Tem uma parte muito, muito forte operacional, mas depois há esta parte de business development. No final do dia é quem traz o volume, é quem traz as ordens e é quem faz a máquina rodar. Então estas duas partes, tanto de filosofia como de valor que trazem para cima da mesa, faz que foi aqui a mistura perfeita para estarmos onde estamos hoje e estamos muito contentes com esta parceria. António, até pegando um bocadinho nisto que o Pedro disse, os esportistas de alta competição, quando nós pensamos um bocadinho nisso, efetivamente são alguém óbvio para investidor, porque são pessoas que são competitivas, estão habituadas a arriscar, são empreendedores, conseguem, se tiverem sucesso, alguma capacidade financeira, portanto parece quase óbvio que eles se transformam em investidores. O que é certo é que não é muito normal e, portanto, também o encontrar aqui, se calhar, essa mistura dos amigos entre investidores e desportistas, como o Félix da Costa, que decidem que isto faz sentido e começar, o difícil é começar. Depois, se calhar, é mais fácil encontrar outros que acham que efetivamente faz sentido. A minha pergunta é mais no sentido na questão pessoal. Os esportistas são, obviamente, muito diferentes uns dos outros. O conhecimento que terão da componente de investimento será muito diversa também. No início, se calhar até é fácil, até porque tens com os sócios que tens, chegar a muita gente pelos contactos que tens. Mas depois, como é que tu fazes essa relação com um novo investidor que entra no fundo? O que é que eles perguntam? Que informação vocês dão? Como é que criam a relação entre vocês e eles depois no dia-a-dia da Apex? Uma muito boa pergunta. Primeiro, voltando um bocadinho atrás, é exatamente como estás a dizer, Ricardo. É óbvio, não é? É óbvio que eles são um investidor ideal, mas também é uma pergunta que eu me fiz a mim mesmo: porquê é que isto não acontece? Porquê é que há uma barreira, um espaço tão grande entre os atletas e os investimentos no mercado privado, os investimentos que eles podem envolver? Portanto, comecei a fazer essa minha pergunta e também depois isso ajudou-me na própria gestão de como é que eu faço o dia-a-dia e a lidar com eles. Porque é uma coisa que eles não conhecem e os atletas são umas pessoas que tiveram que abdicar-se muito, mas mesmo muito, e é praticamente tudo, para serem, não é, top 20, top 30 do mundo no que fazem, que é uma coisa muito, muito difícil de fazer. Portanto, eles ganham muita segurança nisso, mas depois tudo o que é um bocadinho fora disso, seja, obviamente, justamente o mundo dos investimentos, eles acabam por se tornar muitos deles inseguros. Portanto, essa insegurança simplesmente bloqueiam e acabam por não se querer meter. E como no passado também houve muitas histórias infelizes de má gestão, ou mesmo pessoas a fazer gestão propositada para aproveitar-se o facto dos atletas não estarem a fazer tantas perguntas e irem muito na base da confiança, acabou por criar más histórias e então ainda mais medo gerou do lado dos atletas. Mas como também no lado das empresas, nós passamos muito tempo a educá-los, a eles perceberem uma coisa que nós achamos que é óbvio, mas que eles como simplesmente nem consideram, só depois de pararem um segundo e ouvirem o que nós dizemos e dizem, bem, realmente o atleta, se eu consigo ter aqui, é o investidor ideal.
Portanto, nós obviamente, como estavas a dizer bem, Ricardo, nós temos obviamente o António e o Mitch, e pronto, temos uma rede já muito grande que nos permite ter logo aquele primeiro acesso. E a forma como eu o faço vou explicando, a forma como nós trabalhamos com eles é sem qualquer tipo de pressão ou non-binding, portanto não é para ele estar a falar comigo que ele vai ter que investir. Portanto, o que nós fazemos é nós apresentamos as oportunidades, apresentamos sem qualquer tipo de compromisso. Estamos aqui para acompanhar, estamos aqui para eles perceberem e nós garantimos que eles só investem no que eles entendem, no que eles querem. Portanto, eles podem até ouvir 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades, só vão investir mesmo quando eles sentem. Nós somos sempre muito claros em relação ao risco das oportunidades, portanto, passa muito por um acompanhamento, obviamente, de confiança, de transparência, de nunca lhes fazer qualquer tipo de pressão, porque na realidade não é isso que nós queremos mesmo ajudar-lhes, queremos mesmo que eles se tornem investidores ativos e com isso investam, com isso se envolvam e queremos lhes dar uma oportunidade para quando eles acabem a carreira, se quiserem tornarem-se investidores ativos e que isso seja o dia-a-dia deles após a carreira, que o seja. Portanto, no momento em que eles entendem e no momento em que eles começam a perceber o acesso que nós lhes damos, o acompanhamento que nós lhes damos, eles próprios vão pouco e pouco ganhando confiança, se calhar podem começar com investimentos mais pequenos ou simplesmente a ouvirem e a aprenderem e a fazerem perguntas e depois naturalmente com o interesse e com eles ouvirem cada vez mais e com as próprias empresas a darem-lhes esse acesso e a terem paciência com eles naturalmente vão ganhando mais confiança e pronto, e de repente de um dia para o outro eles estão 100% envolvidos e querem envolver-se mais e mais e pronto, portanto vem obviamente aquele contacto inicial que nós temos com a nossa rede muito, muito forte e depois um trabalho com seriedade, com muita paciência, com muita parte, digamos, quase de educação e pronto, e sem qualquer tipo de pressão que eles naturalmente acabam por envolver-se mais e mais e pronto, e os que gostam disto acabam por ficar e pronto, e começarem a investir cada vez mais através da Apex. Oh, António, pressão nesses atletas é aquilo que eles mais estão habituados. Portanto, também podem de vez em quando fazer alguma pressão, são eles que eles. Eu estou a brincar, eu percebi bem qual era. Sim, pressão no que eles sabem fazer bem, eles gostam. Mas no que eles não entendem é diferente, não é? Claro. Mas sim. Pedro, é óbvio que também ainda deve ser uma fase muito inicial, porque, e a tua relação eu imagino que será essencialmente com o António, naquilo que é a relação entre investida e investidor. Mas como é que se é que já acontece, ou pelo menos como é que tu antecipas que pode ser a tua relação com alguns dos atletas investidores, de que forma é que eles podem ajudar-te em alguma coisa, ou o que é que tu... Ou seja, é um bocadinho de curiosidade, por ser um fundo com algo sigénis, como é que tu vês isso? Eu acho que, como o António estava a dizer e bem, nós estamos a falar de atletas que são top 10, top 20 no melhor em que fazem. E quem me dera a mim ser top 10, top 20 no mundo no melhor que eu faço, não é? Portanto, o António aqui quando falava de, pronto, que eles fazem perguntas, eu vejo esta relação também no fundo quase como aqui uma aprendizagem dos dois lados, não é? Eu olho vejo no futuro todos estes atletas e toda esta rede é exatamente aquilo que eu estava a dizer há pouco, não é? Como é que nós, empreendedores, podemos a trabalhar com gente, estavas agora a dizer a Ricardo, estava tão habituado à pressão, nós constantemente estamos pressionados, ou seja, isto é algo que eu pelo menos sou completamente apaixonado pelo que faço, dá-me um enorme gozo e acordo todos os dias com muita vontade de trabalhar, mas não deixa de haver muita pressão, não deixa de haver muito muito stress e muita necessidade de criar novos caminhos para chegar e para resolver problemas. E estes atletas trazem isso para cima da mesa, eles fazem isso desde pequenos, desde que são, ou seja, estão treinados para isso, já está no sangue. Portanto, de um lado é eu poder absorver essa parte dos atletas, o que eles têm para dar é exatamente essa rede de contactos que têm, esses patrocínios todos que trazem atrás, as marcas quererem estar envolvidas com eles e isso naturalmente traz bastante buzz, traz bastante notoriedade à marca, porque nós basicamente, apesar de sermos uma marca B2B, muito focada apenas nas empresas, temos aqui de certa maneira também a construir aqui uma brand love, não é? Algo que
que todos os consumidores, quando recebam algo em sua casa, associem à nossa marca e gostem de receber, tenham uma boa experiência de entrega com a Batch. Portanto, estavas a dizer aí bem que a minha relação é mais com o Ricardo nesta fase, sendo que, obviamente, os atletas estão envolvidos e nós mensalmente mostramos os resultados que temos e discutimos qual é que é a nossa visão, quais é que são as nossas dores, qual é que é o nosso plano, onde é que nós estamos a ir e percebemos se há algum ponto em que a Apex possa acrescentar, possa desbloquear algo, possa trazer algo para cima da mesa. Acho que é esta relação que tem que haver com os investidores, acima de tudo, bastante abertura, bastante sinceridade, partilhar as dores que temos, partilhar as vitórias que vamos tendo e quase sermos uma equipa e podemos celebrar em conjunto também cada vitória e cada pódio da Betts. Pronto, acho que tem sido assim a relação que nós temos tido. António, a tese da Apex é assim, vocês começaram com os investidores, portanto com o Félix Corte, portanto eu imagino primeiro com os atletas que estão mais relacionados com o automóvel, mas agora não sei se, provavelmente já não é essa a situação, ou se não é agora, provavelmente não será no futuro, porque vão largando a rede. A vossa tese de investimento tem alguma coisa a ver com o desporto em geral e com atividades conexas ou não? Pronto, sim, nós começámos no automobilismo e só para também voltar um pouquinho atrás, nós muitas vezes o que nós fazemos é nós trazemos os atletas diretamente à oportunidade. Portanto, neste caso, os meus próprios atletas que investiram na Batch falaram com o Pedro, tiveram acesso e perguntam, portanto, isto é muito o acesso e a nossa forma de trabalhar. Nós aqui trabalhamos como uma plataforma e não como um fundo quando estão discricionários, nós não temos isso e não é assim que trabalhamos. Pronto, isto era só para explicar isso. Dito isso, começámos no automobilismo, já estamos a crescer, já temos atletas no mundo do futebol, no mundo do ténis, no mundo do golfe, portanto, e a nossa ideia é sermos global, no sentido de todo tipo de atletas no mundo inteiro, e também as próprias oportunidades que sejam globais, portanto, não estamos, obviamente somos portugueses e temos acesso a boas oportunidades cá, portanto, ficava por tender para aí, mas a nossa ideia é expandir isso. E uma das razões que nós gostamos muito da Batch é que também a própria Batch, que está a começar em Portugal, mas quer escalar pela Europa e pelo mundo fora, e essa ambição está muito alinhada com a nossa, e pronto, foi uma das razões que também gostamos muito da Batch. Em relação ao que perguntaste em relação ao desporto, como também no lado de investimento, estamos a sentir uma tendência natural de olhar para coisas à volta do desporto. Temos tido muitas oportunidades dentro de sports tech, dentro de empresas já um bocadinho mais maduras, mas também do lado do desporto, que acabam por vir ter connosco, porque sabem os investidores que temos por trás. E obviamente entendem a tese deles poderem ajudar a escalar esse negócio, e os próprios atletas gostam de investir em coisas que entendam, e obviamente vão sempre entender com mais facilidade se for na área de desporto, se for um software para desenvolver, para melhorar uma performance, seja o que for, há sempre obviamente uma tendência natural a que eles entendam mais isso. Agora, na realidade, não é uma tese da Apex que só olhamos para isto, mas naturalmente temos sentido muito interesse, e nós também temos agora cada vez mais focar em oportunidades que tenham um ângulo qualquer no desporto. Muito bem. Pedro, e aqui o António estava a dizer que uma das coisas que atraiu a Apex para a Batch foi precisamente essa ambição de escalar e de ser internacional. Qual é que é como é que vocês se posicionam na competição? Qual é o vosso diferencial? O que é que vocês propõem de diferente para crescer num mundo que é muito competitivo, e quanto maior a ambição, maior é a competição também? Certo. Totalmente. Nós quando fundámos a Batch, só para dar aqui um pouco de contexto, tanto eu como os meus co-founders, nós temos background de empresas tecnológicas, de montar empresas. Eu tive muito ligado desde o princípio a uma startup portuguesa chamada Uniplaces. Entrei muito ao princípio, onde tive 4 anos a ajudar a escalar a empresa. Onde entrei éramos sensivelmente 20 e saí já éramos mais de 200 pessoas. Saí, fui para a Lime, onde tive a gerir
mercados a nível europeu, baseado em Amsterdão, portanto, é algo que estou habituado, tenho experiência e quando pensei na Batchno fazia-me sentido montar um player com essa escala para, para os projetos que nós tínhamos. Portanto, o que é que nós nos diferenciamos? Nós basicamente nós somos aqui um parceiro B2B, como eu disse há pouco, que permite aos retalhistas chegar mais rápido aos seus consumidores, certo? Ou seja, nós estamos focados em que todos os retalhistas, qualquer que seja ele, desde o mais pequeno até o maior, possa competir contra uma Amazon, que possa entregar as suas entregas em 2 horas no mesmo dia. E nós fazemos isso através de permitindo aos retalhistas descentralizar a sua preparação de encomendas. Hoje em dia as encomendas são todas preparadas num armazém central, certo? E o que nós fazemos é permitimos, através da nossa rede urbana de armazéns, mini armazéns localizados nos centros das cidades, permitimos aos retalhistas que nos enviem os seus produtos, onde nós fazemos os produtos, onde nós preparamos os produtos on demand, certo? E conseguimos fazer esta entrega rápida. Isto é algo que uma Amazon da vida, uma Inditex já anda a fazer há muito tempo, já anda a montar esta rede de infraestrutura, mas um player, uma empresa, uma pequena e média empresa, uma empresa não tem essa capacidade, não tem esse suporte financeiro, não tem o seu P&L preparado para montar este tipo de estratégia. Então perde competitividade. Porquê? Porque hoje em dia os consumidores querem entregas mais rápidas. Okay? Eles estão habituados, é normal. A Generation Z, por exemplo, 50% da Generation Z já espera encontrar, quando chega a um checkout de e-commerce, já espera encontrar same-day delivery, senão vai gastar o seu dinheiro no outro lado. Portanto, os retalhistas perdem muita competitividade. E nós estamos aqui no mercado para democratizar esta parte last mile, permitir que qualquer retalhista possa competir, possa oferecer esta entrega sem ser preciso ser um billion-dollar company. E isso tem mostrado a atração muito grande que nós temos tido, e é aqui essa a nossa diferenciação. Nós estamos a criar um produto para o retalhista, para o cliente, como um B2B, mas no final de contas acaba por dar aqui uma experiência bastante interessante para os seus consumidores e não só na entrega rápida, como criamos aqui uma experiência diferencial onde o consumidor, assim que realiza uma compra, recebe um e-mail com a data exata, a data e hora vai ser feita a entrega, pode seguir a sua encomenda live, como um bocadinho a sensação que temos quando encomendamos um carro da Uber, que nós estamos a transformar algo que o consumidor já encontra noutras indústrias, como pedir comida ou quando chamam Uber, para o e-commerce, que é algo que precisa de um bocado mais de brilho e precisa aqui desta disrupção no mercado. E nós estamos bastante bem posicionados já em Portugal com as marcas com que trabalhamos e já estamos a olhar para mercados como Alemanha, Inglaterra, Espanha e França, que de 600 bilhões de euros, que foi o valor de vendas do ano passado em e-commerce, 50% estão num destes 4 mercados e para nós são mercados que nós estamos muito atentos e já a perceber e a montar a nossa tese de expansão. António, quase por definição, um atleta altamente competitivo e um dos principais na sua carreira, na sua atividade, é internacional, por natureza. Portanto, eu não sei se estou enganado ou não, mas eu penso que tu, António, ou vivias em Londres ou vives em Londres. Vocês procuram projetos internacionais? Têm um foco especial em Portugal por ter nascido portugueses, os primeiros fundadores? Como é que é? Sim, eu vivi, agora desde que montei a Apex voltei para Portugal, mas vivi quase toda a minha vida, assim, mais desde os meus 12 anos em Londres, portanto também sou muito internacional nesse sentido, os atletas também, mas não temos um foco específico por região. O que nós temos é um foco nesta fase inicial da Apex, é muito, muito importante que as oportunidades, numa fase em que ainda estamos a crescer, não temos uma infraestrutura, tanto a nível de pessoas, como capacidade de due diligence e análise de risco das oportunidades enorme, portanto, estamos mais focados em qual é que é a confiança que temos com as pessoas que estão envolvidas nas oportunidades, ou quem nos trouxe a oportunidade, ou quem está a co-investir connosco. Nós muitas vezes, a Apex
é simplesmente um co-investidor com uma entidade que esteja a liderar essa ronda de investimento. Portanto, nós temos que ter muita confiança. Portanto, e isso acaba por tender mais para as zonas onde temos mais contactos, onde já trabalhamos. Eu trabalhei em finanças quase sempre em Londres e um ano em Madrid, portanto, ou também pelas nossas amigos e pessoas próximas. Portanto, acaba por tender muito a Portugal, ou se não for Portugal, Inglaterra, Espanha, Itália, portanto, aqui na zona. Não quer dizer que não seja. Aliás, nós neste momento estamos a investir numa empresa que está sediada nos Estados Unidos e que originou na Nova Zelândia. Um dos nossos sócios, por acaso, é da Nova Zelândia, mas não foi daí que veio a oportunidade, mas permitiu-nos, via este nosso sócio, fazer um vetting e perceber quem eram as pessoas por trás e a história dessa empresa, e que nos deu confiança para apresentarmos essa oportunidade aos atletas que acabaram por decidir investir. Portanto, não temos a mesma ambição que a Bates, como eu disse, queremos ter oportunidades globais, porque queremos ter atletas do mundo inteiro e queremos que eles tenham acesso a oportunidades do mundo inteiro. Agora, nesta fase inicial, a nossa máquina de sourcing de oportunidades acaba por estar ligada onde nós conhecemos, onde nós vivemos. Portanto, pronto, acabamos por estar mais focados nesta Europa do Sul, mas com o tempo isso vai crescer e tanto como a Bates vamos estar no mundo inteiro. Claro. Pedro, tu, apesar de novo, já tens uma experiência neste mundo do empreendedorismo já muito significativa, ainda há bocadinho disseste. Como é que tu vês, porque isto também é uma coisa que a mim me interessa nestas conversas, muitos jovens veem isto e eu quero também, como é que tu vês a evolução, principalmente na perspectiva de um jovem em relação à criação de novas empresas ou arriscar ou empreender, e isto em Portugal? Certo. Eu acho que tem sido bastante interessante ver o percurso que nós temos feito como país, como cidade. Acho que ainda temos bastante para crescer, mas eu fiz uma mestrado em São Francisco e foi aí que nasceu, digamos, já fui porque tinha muito interesse em ver essa cidade, onde nasceu o Google e o Facebook, mas voltei para Lisboa e senti isto tudo, obviamente, depois de ter estado numa cidade onde todas estas empresas estão, onde se vive empreendedorismo, onde há eventos de network todos os dias, senti isto um pouco morto. E ao longo do tempo isso tem mudado bastante e recebo bastante mensagens de pessoas a querer falar, de pessoas a querer discutir ideias. Acho que ainda temos um longo caminho para fazer. No outro dia, o Paulo Rosado, CEO da OutSystems, estava a falar na grande entrevista e de uma maneira assim bastante moderada e bastante simples, quase que deu a entender que se fosse só aqui pelo ecossistema de Portugal, se calhar a OutSystems não estaria onde está hoje. Ou seja, eu acho que nós como cidade e os líderes e políticos e os decisores de opinião têm de, se calhar, pensar em criar cada vez mais opções para nós, se calhar, em vez de termos 10 ou 20 empresas bem-sucedidas, temos 200, não é? E começamos a fazer a pergunta como é que podemos ter um mercado mais líquido, como é que podemos ter políticas fiscais, políticas económicas e até mesmo, se calhar, políticas sociais mais interessantes que continuem a atrair investimento. Mas o que é certo é que cada vez mais se vê bastante talento em Portugal. A nossa capacidade para atrair talento tem vindo a aumentar bastante. Nós próprios na Uniplaces conseguimos montar uma leadership bastante forte. Acabamos por ter um CPO que foi um dos early employees de Yahoo. Terei pessoas destas empresas que estão habituadas a talento, já viram isto acontecer, já têm os processos entendidos e sabem como se faz e virem para cá e ajudar-nos a replicar. Isso é sem dúvida bastante valioso e temos visto mais fundos a virem para Portugal, novos fundos a crescer, como é o caso da Apex. A Schilling acabou de lançar um novo fundo também baseado aqui com o Founders, bastante interessante. Temos a Pro Founders muito semelhante ao que a Pro Founders faz também em Londres. Ou seja, o ecossistema sem dúvida está a aumentar e acho que a nossa capacidade de gerar ideias, gerar talento
tem vindo a aumentar também e espero que quem decida e quem tenha um papel relevante decisor nesta parte consiga também acompanhar esta tendência e consiga criar cada vez mais as condições para termos um mercado, como eu estava a dizer, cada vez mais líquido, cada vez mais propício, porque é da tecnologia e da inovação que nós vamos conseguir, como país como um todo, evoluir e ser mais competitivos lá fora. E pronto, acho que é isso. António, também eu vou fazer-te um bocadinho quase a mesma pergunta, porque tu ainda há bocadinho disseste, viveste em Londres desde os 12 anos, mas és português, portanto, sempre, ou seja, de certeza absoluta, porque isto está-nos no sangue, nunca te desligaste de Portugal, mas também olhavas para Portugal um bocadinho com uma visão exterior. Como é que tu viste a evolução nos últimos 10 anos de Portugal, principalmente nesta área do empreendedorismo, do investimento, da criação de novas empresas? Sim, 100% de acordo com o que o Pedro está a dizer. A evolução tem sido impressionante em todos os sentidos, e acreditando, obviamente, que ainda há muito potencial, mas acho que temos aqui um, o português e a nossa capacidade, digamos, as nossas universidades são muito boas e a preparação, então, cá, portanto, a formação académica é muito, muito boa e ainda ainda somos, pronto, uma economia, ou seja, ainda somos bastante baratos comparado com o que é lá fora. Portanto, somos claramente um país muito, muito interessante para empresas grandes virem para aqui, para startups começarem desde aqui. Temos falado com muitas aceleradoras e vemos cada vez mais Lisboa é um hub. Lisboa está a crescer. Obviamente, também cada vez mais estamos a ter incentivos fiscais para atrair pessoas já com net. Portanto, continuando nesta tendência de atrair pessoas ou entidades financeiras com essas possibilidades de investir e, ao mesmo tempo, incentivos fiscais para, pronto, também startups começarem daqui, porque o português é muito bom. O português eu até acredito que somos acima da média, sou muito patriota, obviamente por ter vivido fora isso também puxa pelo patriotismo, mas acho que realmente as nossas universidades são muito boas, por isso é que a quantidade de pessoas, ou seja, de developers, de pessoas com capacidades tecnológicas acima da média estão cá em Portugal. Próprias Google, Facebook contrata muita gente em Portugal, e aqui ainda temos uma qualidade de vida baixa, portanto conseguimos empregar pessoas a níveis baixos, portanto temos tudo para realmente tornar aqui Portugal e Lisboa, mas bom, Portugal, sermos um hub no que é o empreendedorismo e do outro lado o investimento. Portanto, acho que é continuar nesta onda, mas sim, respondendo finalmente à pergunta, nos últimos 10 anos a evolução tem sido brutal, cada vez mais vê-se pessoas a falar inglês na rua. Há 5, 6, 7 anos atrás, uma pessoa não é? Não se falava, era tudo em português. Uma pessoa na rua, hoje parece que estou, não diria em Londres, mas numa cidade obviamente maior, e pronto, o Covid se calhar também, por um lado, parou um bocadinho essa evolução, mas por outro lado também muita gente veio para cá, porque também foi um destino muito simpático, mesmo nos primeiros meses do Covid, mas realmente tem sido uma evolução incrível, e acho que temos que continuar assim, porque isto, para nós como portugueses, só temos a ganhar com isto. António e Pedro, muito obrigado. Chegamos ao fim. Eu desejo-vos muita sorte. Espero, no caso da Apex, consigam atrair muitos atletas do mundo todo, porque isso seguramente é bom para vocês e é bom para o nosso país e para as empresas como a Abates poderem crescer e tornarem-se globais. Muito obrigado. Fiquem bem. Obrigado a nós. Obrigado, Ricardo. Ricardo. Até já. Obrigado. Adeus.